Olá, que bom ter você aqui na TV Câmara Taubaté. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga as ações dos vereadores aqui da Câmara Municipal durante os seus respectivos mandatos. E hoje, no programa, estamos recebendo a presença da vereadora Thalita Cadeirante, do PSB. Vereadora, muito obrigado por ter aceitado o convite e seja bem-vinda a essa nova fase do Fiscalização Pública. É sempre um prazer estar aqui, um prazer também estar com você, Gesivalta, nossa primeira Fiscalização Pública juntos, vamos mandar bala. Isso aí, será o primeiro de muitos que nós vamos fazer ainda. Com certeza. E a gente começa falando sobre um assunto muito importante. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que 18,6 milhões de mulheres foram vitimizadas no ano de 2022. A pesquisa inédita contemplou vários tipos de violência: física, sexual, psicológica, entre outras. Pensando nisso, a vereadora elaborou um projeto que cria aqui na cidade o dossiê da mulher taubateana. Como que é esse projeto de lei? Exatamente. Esse dossiê, ele é inspirado em outros municípios que já aplicam esse dossiê na cidade e funciona muito bem. Ele é praticamente um cruzamento de dados para que a gente possa basear as nossas políticas públicas. A gente sabe que a violência contra a mulher é uma realidade, infelizmente, que acontece por muitos fatores. Então, com esse dossiê, a gente vai conseguir assistir melhor a munícipe. A gente vai saber quem é a pessoa que está sendo violentada, quantos anos ela tem, qual bairro que ela mora, se ela é cadastrada no CRAS, qual postinho ela frequenta, se ela tem filhos ou não. E aí a gente consegue, com esses dados, ir afunilando esse perfil, né? Qual bairro geralmente acontece, por quais motivos geralmente acontece. E assim, a partir dos dados, a gente baseia as nossas políticas públicas. É assim que faz política pública com qualidade, né? Não da nossa cabeça, mas entendendo qual que é o perfil dessas mulheres que são violentadas, né? O que leva a violência delas também, o perfil das pessoas com quem elas se relacionam, e assim a gente consegue pensar em políticas para combater essa violência. Hoje, esses dados vêm de diversas formas, não estão bem organizados. Como que é a situação atual? A gente não tem esse cruzamento, então quando a gente quer algum tipo de informação, a gente precisa pedir para determinada secretaria. Então, se uma mulher ela é assistida pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, é ali que a gente vai atrás dos dados dela. Mas aí a gente precisa de mais dados para saber em qual postinho ela também é atendida, em qual bairro ela mora. Por isso, o cadastramento, o cruzamento desses dados vai facilitar para que a gente tenha esse perfil completo e a gente possa atuar de forma integrada e não ficar caçando ponto por ponto quem é essa mulher e como a gente pode assistir ela. O projeto, né, que a vereadora está colocando aqui, ele visa integrar todos esses dados, como ela colocou, né, para implementar essas políticas públicas, principalmente voltado à população feminina, e é um assunto muito importante, deve ser sempre debatido. Agora, um outro assunto, vereadora, a gente vai trocar de pauta aqui, é o assunto da educação. A gente está vivendo uma onda de ataques, né? Na verdade, ataques que chegaram até a mídia, informações que chegam sobre a segurança nas escolas. O governo federal, ele criou um canal chamado Escola Segura, é um canal de denúncias, e a vereadora tem uma indicação para realizar uma campanha de divulgação sobre esse canal, é isso mesmo? Exatamente, como você bem falou, né, foi uma parceria do governo federal com essa empresa e esse canal ele já está em funcionamento. Então é importante que a gente aqui no nosso município divulgue e a prefeitura tem condições de fazer isso, né? Ela tem um recurso destinado para a comunicação da prefeitura e é importante nesse momento em que a gente está vendo isso acontecer, infelizmente também na nossa cidade, como no Brasil todo, em vários estados, a gente precisa divulgar que esse canal já existe e assim a gente consegue também se prevenir, saber de antemão onde está realmente o foco, quais escolas estão aí em ameaça, o que tem acontecido em sala de aula, que muitas vezes nem sempre só o corpo ali dos profissionais de educação dão conta, a gente precisa de toda a comunidade empenhada em fazer essas denúncias e dessa forma a gente consegue combater também, prevenir de forma focal.
Além da Secretaria de Educação, quais outras secretarias podem contribuir nessa divulgação? A Secretaria de Segurança, principalmente, né? A Secretaria de Educação e a Prefeitura como um todo, né? No próprio site oficial da Prefeitura e também no Instagram, no Facebook, que são formas também de chegar ao público que nem sempre está ali entrando no site com frequência, né? E pode ali acessar pelo Instagram. Só lembrando, então, que esse programa Escolas Seguras é uma parceria do governo federal com uma empresa chamada SaferNet e as denúncias, elas são anônimas e as informações são sigilosas. Então, você tem aí a garantia de um trabalho efetivo ajudando na prevenção em relação à saúde, em relação à segurança de crianças e adolescentes no ambiente escolar. Ainda falando sobre educação, a gente vai voltar lá em fevereiro, porque no dia 15 de fevereiro deste ano foi realizada aqui na Câmara Municipal uma audiência pública para debater uma coisa muito importante, a elaboração do plano de carreira do magistério, valorização do professor e de outros profissionais, logicamente. Mas ainda, vereadora, algumas dúvidas sobre esse processo. Teve audiência, mas há uma indicação porque ainda há dúvidas a serem coletadas, é isso? Não é bem dúvidas, mas é mais pedindo um prazo, né? E aí a gente aproveitou para levantar, questionar, né, a Secretaria de Educação das próprias vontades do colegiado ali, dos profissionais de educação, né? Por exemplo, que me vem à memória agora, assim, rapidamente, de uma dos nossos questionamentos do requerimento, era sobre o plano de carreira para o diretor. Hoje, o diretor, ele é indicação do prefeito e já existem outros municípios que ele está dentro desse plano de carreira, então, conforme ele vai progredindo, ele se torna diretor ou não da escola. E essa é uma questão que divide a opinião da própria classe, mas é uma dúvida se isso é uma possibilidade. Aqui em Taubaté se está na vista para estar incluso no plano de carreira, então a gente também está questionando pelo requerimento e pedindo um prazo, porque essa é uma luta antiga, né? E quando o prefeito também se elegeu com essa promessa de que isso sairia, a gente está no 3º ano de mandato, a audiência já aconteceu, então já está em tempo. Hoje a gente tem uma comissão elaborada pelos profissionais de educação que estão trabalhando arduamente em cima do plano de carreira, inclusive pediram a indicação, solicitaram a indicação de uma pessoa do nosso gabinete. Hoje minha chefe de gabinete, a Carol, faz parte dessa comissão, até porque a gente acompanha o Conselho de Educação, a gente vai em todas as reuniões dos conselhos e a gente está aqui aflito e desejando que esse plano de carreira saia. É uma luta antiga, como eu falei, e que já extrapolou o prazo para que venha aqui para a Câmara em votação. Então, até o momento, não houve nenhuma resposta do Executivo, essa indicação ela é recente, mas não houve nenhuma resposta oficial ainda. Por enquanto, não. E agora a comissão está se organizando, a gente espera que dessa forma tenha celeridade, né? Porque, como eu falei, o prazo já extrapolou e os professores já estão fazendo mais do que deveriam, inclusive, para que a gente tenha esse plano de carreira acontecendo na nossa cidade. Importante a gente lembrar e salientar, né, que quando você tem profissionais que são valorizados, tem um plano de carreira, um pacote de benefícios, você não só aumenta a estabilidade, mas como você tem resultados muito mais produtivos e efetivos com essa mão de obra. E ainda falando sobre esse assunto, vereador, a gente vai falar de valorização e motivação do funcionalismo, também há uma emenda sua, há um projeto de lei ordinária de 216, que é de 2022, e ele fala sobre o aumento do vale alimentação. Para quem? Aos servidores ativos do quadro do pessoal técnico-administrativos e docentes da Unital e da Escola Alfredo José Balbi. Qual seria esse aumento? Qual que é a ideia dessa emenda? Certo. O que acontece, né? Voltando um pouquinho, no ano passado, a Unital, ela consertou um erro antigo das gestões passadas de transformar o abono salarial que o servidor recebia em um vale alimentação. O abono salarial, ele já foi apontado como inconstitucional e que isso teria que acabar em determinado momento. Então, a Justiça veio para cima da Unital e realmente ela ficou impossibilitada de dar o abono. O abono, ele precisa mesmo ser por um período, né? É uma gratificação durante o período, não pode ser constante. E o que acontece é que as antigas gestões falharam em aumentar o salário, né? Valorizar o servidor e ficava com a questão do abono salarial. Então, a Justiça veio, falou para a Unital que ela não poderia continuar dando o abono salarial e a Unital, para tentar resolver, criou o vale alimentação para o servidor, o que já prejudica
uma parte dos servidores que são os servidores inativos, que não vão continuar recebendo o abono que eles recebiam mesmo estando inativos, e agora eles não vão receber porque é um vale alimentação, como eles estão inativos, não tem mais a possibilidade de receber. E o abono ele também constava no 13º, se o servidor saísse de férias, de licença, ele continuava recebendo o abono e agora era permanente. E agora o vale alimentação não. E com os estudos do próprio Conselho dos Servidores, dentro da possibilidade dessa emenda do Vale Alimentação, eles trouxeram para a gente a possibilidade de aumentar o FMT. Era uma quantia e eles acreditavam que dava para ser, diante das contas que eles... Uma outra quantia diante das contas que eles fizeram. A gente conversou com a Comissão de Justiça, essa emenda foi apresentada pela Comissão de Justiça, da qual faço parte, o vereador Dentinho, o vereador Macedo também. A gente conversou com a Unital e eles viram que realmente dava para ser um aumento maior. Então, a ajuda que a gente conseguiu dar aqui pela Câmara foi essa, né? A Unital fez a parte dela, criando uma solução para um problema antigo e a gente conseguiu ajudar aumentando um pouquinho esse vale alimentação, que também é uma forma de valorizar o servidor que se dedica tanto para a nossa cidade. É um aumento de 0,09 unidades fiscais municipais. Isso. Fica em torno de 200 e pouco vale alimentação. E a gente falou do plano de carreira do magistério, falamos agora do vale alimentação dos servidores da Unital e da escola José Alfredo, e aí a gente ainda vai falar de benefícios ao funcionalismo público. Também tem um requerimento da vereadora pedindo informações sobre um assunto também bastante importante, que é a reposição salarial agora de 2023. Vereadora, esse requerimento solicita quais informações? O prazo de quando vão mandar o reajuste de inflação. É um requerimento bem simples. Às vezes a gente se sente tirado de palhaço fazendo o nosso trabalho de fiscalizador aqui. Na última audiência pública que a gente teve com o secretário de Finanças, ele garantiu que essa reposição da inflação aconteceria no primeiro semestre desse ano de 2023, que estava previsto na lei orçamentária anual desse ano de 2023. A gente mandou um requerimento em fevereiro e no começo de março a gente recebeu, e no meio de março a gente recebeu que seria enviado a reposição da inflação no começo de março. A resposta veio no meio de março, dizendo que seria enviado no começo de março e até agora estamos em abril e não veio a reposição da inflação. Isso é um direito do servidor. A inflação aumenta, a gente precisa repor a inflação e a gente não está falando nem de valorização de salário, a gente está falando de repor a inflação para que o servidor consiga acompanhar o preço do comércio. Isso é cuidar do taubatiano, né? Isso é cuidar das pessoas, que foi uma promessa de campanha do prefeito que ele tanto falou que queria cuidar das pessoas. Essa é uma forma de cuidar, é um direito garantido e que o prefeito não está dando. Vereadora, tem alguns requerimentos anteriores que também abordaram esse assunto e a Prefeitura já respondeu, pelo menos está lá marcado, né? Uhum. Que irá conceder a reposição da inflação para os servidores em 2023. A resposta foi sim. Uhum. A inflação oficial no Brasil, o ano passado, fechou em 5,79%, baseado no Índice Geral de Preço ao Consumidor, que é o IPCA. A senhora acredita que esse valor vai ser o mesmo que a Prefeitura vai conceder ou vai ser menor? O prefeito tem autonomia para poder flexibilizar nessa porcentagem, né? Infelizmente, a gente está com um gasto de folha pessoal praticamente estourado, por falta de organização, não porque a cidade não tenha esse orçamento, não tenha recurso, mas por falta de administrar o orçamento público da cidade, a gente está com a folha pessoal realmente estrangulada. Então, acredito que não vai vir na porcentagem nacional, mas seria o justo. Então, a gente vai continuar acompanhando essas informações nos outros programas de fiscalização pública. Aqui também na própria programação TV Câmara, você vai ter essas informações. A gente vai acompanhando sobre esse requerimento, né, sobre essa reposição salarial para o funcionalismo público, que é tão importante. Fizemos várias pautas aqui, né, falando de valorização, plano de carreira, vale alimentação e agora essa questão da reposição salarial. Até porque a inflação, né, cada ano que passa, ela aumenta e tira o poder aquisitivo da população, do servidor e assim por diante. Falando em dinheiro, falando em economia, vamos falar de finanças. Vamos lá para a Secretaria de Finanças, vereadora. Está em elaboração um programa de recuperação de créditos municipais. E também tem um requerimento seu que solicita alguns esclarecimentos. Quais seriam esses? Na verdade, é mais um requerimento pedindo um prazo e perguntando para a prefeitura se eles vão colocar
o programa de recuperação. A gente está recebendo muitos munícipes que estão tendo as contas bloqueadas, conta salário bloqueada. Então, a Vara da Fazenda está realmente canetando e o pessoal está ficando desesperado procurando a gente. Aconteceu isso com a Universidade de Taubaté também. A universidade também tem o programa de recuperação de crédito. A gente conversou com a reitora Nara, não só o nosso gabinete, mas outros vereadores. Foi a primeira vez que chegou tão rápido para a gente o programa de recuperação de crédito pela Unital, porque ela entendeu a necessidade dos ex-alunos, dos alunos de hoje também, matriculados ativos, fazerem essa recuperação de crédito, conseguirem sanar suas dívidas, que é basicamente renegociar e anular algumas multas, alguns juros que ficam estrondosos dependendo do acordo, dependendo da dívida. E a Prefeitura tem o mesmo programa de recuperação de crédito e a gente está cobrando para que eles enviem quanto antes aqui para a Câmara para que a gente possa aprovar, porque no caso da Prefeitura, no setor de arrecadação, a gente também está tendo cidadãos e cidadãs tendo a conta bloqueada por conta do IPTU. Então, isso também está acontecendo na Prefeitura, como acontecia na Unital. E a gente quer celeridade, porque muitas vezes as pessoas elas querem pagar, mas elas não têm condições de pagar da forma que está. Então, a Prefeitura pode fazer esse programa e, dessa forma, é um benefício para a própria Prefeitura, que vai arrecadar mais também. O da Unital foi aprovado recentemente aqui no Legislativo, né? Foi, o prefeito também já sancionou, agora só falta o ato executivo da reitora, que eu acredito que vai acontecer, aconteceu hoje de manhã, né? Então, seu requerimento está, na verdade, questionando se esse programa que a Secretaria de Finanças colocou como plausível, que poderia acontecer, se ele vai sair de fato do papel, né? Exato, se ele vai ser enviado ainda nesse primeiro semestre aqui, porque as contas estão bloqueadas e as pessoas precisam resolver a vida delas. E muitas delas, para conseguir acionar essa recuperação de crédito, vai ter que acionar advogados, vai ter custos com honorários também, né? Uhum. Então, é um problema que acaba ocasionando outro problema já para o cidadão, né? Exatamente. Vereadora, a gente vai encerrar aqui o nosso programa, mas temos mais um assunto importante, que é uma proposta de emenda à lei orgânica, que vai impactar uma outra lei importante, que é a Lei Orçamentária Anual. Explica um pouquinho melhor para a gente, vereadora, o que propõe essa emenda, o que seria, ela é somente sua ou ela faz parte de outros vereadores também? A gente convidou todos os vereadores para assinarem com a gente, acho que todos, a grande maioria assinou, aumentando então o repasse das emendas impositivas aqui para a Câmara Municipal. Hoje é 1,2 e a gente vai aumentar para 1,5. O vereador, ele é o representante do povo, mais próximo do povo, então a gente sabe muito bem o que está acontecendo em determinados bairros, né? Somos 19, então dessa forma a gente consegue ter uma visão ampla de tudo que está acontecendo na cidade. Cada vereador aqui tem a sua bandeira. Eu, por exemplo, atuo diretamente no direito das pessoas com deficiência, então entendo e tenho bastante contato com essa demanda. E cada vereador ali tem a sua demanda, tem a sua bandeira principal e a gente consegue saber, às vezes de forma mais próxima do que o próprio prefeito e os secretários, secretárias, quais são as reais necessidades do povo. E dessa forma, com a emenda positiva sendo aumentada, a gente consegue ter um orçamento maior para a gente aplicar naquilo que realmente é a necessidade da população. Para elucidar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Saindo daqui agora, eu tenho uma reunião para determinar quais praças vão receber brinquedos adaptados, que foi uma emenda do nosso gabinete. A gente destinou mais de R$150 mil para a gente conseguir comprar brinquedos adaptados e colocar nas praças públicas, que essa nunca foi uma política pública feita por nenhuma gestão aqui em Taubaté. E a gente tem muitas crianças com deficiência na nossa cidade. Então, precisou de uma vereadora entender dessa pauta, sentir isso na pele para conseguir aplicar no nosso município com essas emendas impositivas. Por isso que elas são tão importantes, porque a gente está muito próximo da população e a gente sabe que realmente é necessário. Esse aumento, né, que vai passar para 1,55%, ele pede que metade deste percentual será destinado a ações e serviços públicos na saúde? Isso, já é dessa forma e vai continuar sendo assim, né? A nossa Câmara Municipal só segue uma lei que já é federal, então metade desse valor precisa ser destinado para a saúde. Vereadora, então, ela explicou aqui para a gente, né, de uma forma bem clara, porque é um assunto que mexe muito com o cidadão, porque é difícil entender, né, o que é uma lei ordinária, o que é uma emenda. A senhora acredita que essa emenda aprovada esse ano já vai mexer no orçamento de 24, 25? Qual que é o prazo? Sim, já começa a mexer a partir do ano que vem.
Ok. Vereadora, muito obrigado aqui pelos seus esclarecimentos. Nós trabalhamos vários temas aqui no programa hoje. Creio que a gente conseguiu esclarecer bastante dúvidas e levar informação e conhecimento do seu trabalho para todos os munícipes aqui da cidade. Obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço e até breve. A gente tem um próximo encontro, né, marcado mês que vem com a vereadora Thalita, cadeirante do PSB, que esteve hoje aqui no Fiscalização Pública. Se você está acompanhando o nosso programa pelo canal aberto 4.2, não esqueça que você também pode assistir esse e outros programas nas nossas redes sociais, pelo Facebook, também pelo youtube.com/TVC Taubaté. Agora, se você estiver acompanhando esse vídeo pelas nossas redes sociais, não esqueça que também tem a opção de você acompanhar a TV Câmara Taubaté pelo canal 4.2, rede aberta, que é a rede legislativa de televisão municipal que contempla outras emissoras. Quero agradecer a sua companhia, quero agradecer a sua audiência e a gente volta a se encontrar no próximo Fiscalização Pública. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Tchau, tchau.